Você tem sentido isso? Aquela sensação persistente, quase como um eco de algo que você esqueceu de fazer, mesmo quando todos os seus dias estão preenchidos por obrigações que não param de chegar. Existe um peso no seu peito que não diz respeito ao que você realiza, mas a uma tarefa maior, uma missão que parece estar esperando em um canto silencioso da sua existência, enquanto você corre para atender às expectativas de todos ao seu redor. Você sente como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, enquanto a sua própria, aquela para a qual você foi desenhado, permanece guardada, esperando que você finalmente termine o trabalho que só você pode realizar. Eu não estou aqui para falar de produtividade, e muito menos de novos métodos de organização. Eu estou aqui para nomear o que você tem carregado em silêncio. Por todo este tempo, você tem tentado preencher um vazio imenso com atividades que não têm o tamanho do seu chamado. E é por isso que, mesmo ao final de um dia exaustivo, você sente que nada de essencial foi realmente concluído. Nas próximas passagens, você vai compreender exatamente por que essas tarefas comuns parecem tão vazias e desprovidas de significado real. Você vai reconhecer o padrão oculto que tem bloqueado o seu progresso, aquele que faz você sentir que está correndo em uma esteira, movimentando-se muito, mas sem sair do lugar. E antes que este momento se encerre, você vai identificar a missão raiz, a única tarefa que, uma vez reconhecida e iniciada, vai fazer com que todo o resto da sua vida finalmente se alinhe, não pelo seu esforço, mas pela sua obediência ao que você veio fazer aqui. Você tem notado os sintomas, não é? A exaustão que você sente não é física, não é algo que uma noite de sono consiga resolver, porque ela não vem do trabalho que você executa, mas da resistência que você exerce contra o seu próprio chamado. Você percebe uma necessidade crescente de se afastar, de se isolar, de não estar mais onde as conversas superficiais e as demandas alheias tomam o seu tempo. Você sente atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Sente que, se ficar perto do ruído por muito tempo, você perderá a conexão com a frequência que finalmente começou a ouvir em seu íntimo. Existe uma urgência, um relógio interno que bate mais rápido do que o tempo do mundo, sussurrando que o tempo de espera chegou ao fim. Você acorda muitas vezes antes do sol, sentindo que precisa se preparar para algo, embora ainda não tenha o nome dessa coisa. Você vê números repetidos em lugares que não fazem sentido, como se o universo estivesse tentando chamar sua atenção para uma coordenada que você ainda não sabe como ler. Essas não são coincidências. Isso não é estresse acumulado. Isso é o seu espírito sendo calibrado para a tarefa para a qual você foi chamado. Você está sendo removido de posições que não são mais suas, para que possa ocupar o lugar que sempre foi reservado para você. O isolamento que você sente é, na verdade, uma proteção. Você está sendo guardado em um refúgio invisível para que a sua visão não seja contaminada pelos padrões que prendem as pessoas ao seu redor.
A exaustão é a prova de que você tentou carregar pesos que nunca foram designados para os seus ombros. Respire fundo agora. Deixe que essa verdade se acomode na parte de você que está mais cansada, mas que, ao mesmo tempo, está mais atenta. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são a sua forma de dizer sim para o que está sendo revelado. É o menor dos acordos, mas é o mais real, pois sela o início do seu reconhecimento. Digite 888 e depois venha direto de volta para mim. O problema, veja bem, não é que você não seja capaz. Você tem uma capacidade imensa. O problema é a ordem das coisas. Você tem tentado resolver o mundo externo, tem tentado finalizar todos os projetos que os outros colocaram em suas mãos, acreditando que, ao terminar tudo o que é visível, você finalmente terá permissão para atender ao que é invisível. Mas o chamado não funciona assim. O chamado não espera que você termine as tarefas do mundo para então começar a sua missão. O chamado exige que você pare de dar o seu melhor para o que não é o seu propósito, para que você possa dedicar o seu melhor ao que é o seu trabalho na Terra. Você está tentando construir uma casa sobre um alicerce que não foi feito para o seu propósito. A sua energia tem sido drenada para alimentar sistemas, carreiras e expectativas que nunca foram o seu destino. Você se sente culpado por querer parar, por querer dizer não, por querer retirar as suas mãos de tantas correntes, mas essa culpa é apenas um mecanismo de defesa da sua velha estrutura que teme a sua liberdade. Você não foi chamado para ser um resolvedor de problemas para o resto do mundo, enquanto a sua própria semente permanece sem ser plantada no solo correto. Existe um trabalho, um único trabalho, que precisa de toda a sua atenção. E esse trabalho exige que você primeiro limpe o seu jardim interno. Imagine, se puder, o jardim do primeiro vigor. É um lugar onde a luz não vem do sol, mas de dentro das próprias raízes. Nesse jardim, a única tarefa válida é a manutenção da vida que está brotando. Se você tentar expandir o jardim antes de cuidar da raiz, as plantas secarão. Se você tentar colher antes de fortalecer o solo, o fruto não terá substância. Você tem tentado colher, tem tentado expandir, tem tentado mostrar resultados para um mundo que não entende o seu processo, enquanto a sua raiz, a sua essência, tem ficado seca pela falta de cuidado. O seu verdadeiro trabalho, aquele para o qual você foi chamado, é proteger esse jardim interno, é dizer não ao que sufoca, é podar o que cresceu por medo e não por necessidade, e é regar dia após dia a semente da sua missão. Nesse jardim, o trabalho não é o fazer, é o ser. É garantir que a sua energia esteja focada naquilo que é essencial. Quando você entra nesse modo de operação, quando você entende que a sua missão é a prioridade absoluta, o mundo começa a se ajustar à sua volta. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir naturalmente, porque você não está mais tentando forçar a entrada com a sua força bruta, mas está sendo puxado pela atração do seu próprio propósito. Deixe que essa declaração sela o reconhecimento onde ele acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne uma parte permanente do seu registro. Digite agora e logo após retorne para mim. Muitos buscam fórmulas, muitos buscam métodos complexos para encontrar o propósito, como se fosse algo que precisasse ser estudado em livros ou buscado em mestres distantes. Mas a solução nunca foi sobre adicionar mais uma tarefa à sua lista. A solução é um retorno, é um desaprender, é uma suavidade que você permite que entre nos seus ombros. Você não precisa construir esse chamado, você só precisa permitir que ele se manifeste através da remoção do que o cobriu por anos. Lembre-se, o trabalho é a manutenção do que é essencial. Quando você sente a urgência de agir, pergunte-se, isso é a missão raiz ou é apenas ruído? Se não for a raiz, deixe passar.
Deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica para o mundo, mas como um acordo silencioso entre você e a verdade que foi nomeada aqui. Se algo ressoou com o que o seu espírito já sabia, deixe que esse gesto confirme a nossa comunhão. Existe alguém agora no seu círculo, ou talvez em um lugar que você não frequenta mais, que está carregando o mundo em silêncio exatamente como você estava. Essa pessoa tem tentado ser tudo para todos, trabalhando o dobro, mas sentindo que a vida está estagnada. Essa pessoa tem uma quietude no olhar que ninguém mais consegue ler. O rosto dela surgiu na sua mente enquanto eu falava, não foi? Envie esta mensagem para ela. Não como uma recomendação, mas como uma entrega. Talvez ela precise apenas ouvir que o seu trabalho ainda não terminou, porque ele mal começou, e que o que ela sente não é exaustão, mas um chamado esperando pelo seu sim. Não como um pedido, mas como uma confirmação. A partir de agora, o que foi estabelecido entre a eternidade e o seu ouvir é o seu norte para esta estação. Digite lentamente, permitindo que os seus dedos façam o que o seu espírito já começou a realizar. Você é chamado, você é capacitado, você é enviado diretamente para a sua missão, para o seu jardim, para a sua verdade. Você tem tentado resolver o mundo externo antes mesmo de selar o seu chamado interno, e é precisamente aqui que a sua energia se dissipa. Você olha para as suas finanças, para a sua família, para as exigências do seu trabalho cotidiano e tenta aplicar força bruta para organizar o caos. Você assume a responsabilidade por resultados que ainda não estão sob a sua jurisdição, porque você acredita, talvez por anos, que a sua validade depende da sua capacidade de consertar o que está ao seu redor. Mas o que você ainda não percebeu é que o seu chamado não é um projeto a ser concluído para os outros. O seu chamado é uma frequência que precisa ser mantida dentro de você, e qualquer tentativa de expandir para fora, antes de ter essa semente plantada no centro da sua alma, resultará apenas em exaustão. Você tem corrido em círculos, tentando curar o exterior com as mãos vazias, enquanto o verdadeiro trabalho, aquele para o qual você foi designado, espera pacientemente pela sua atenção. Imagine agora, por um breve momento, que a sua vida inteira é como o jardim do primeiro vigor. Em uma propriedade onde se cultiva o que é vital, o jardineiro não começa a arar os campos distantes ou a construir muros nos limites da terra antes de garantir que a fonte central esteja limpa e que as raízes da árvore principal estejam nutridas. O jardim do primeiro vigor é o espaço sagrado dentro de você. É o lugar onde a sua verdade reside, onde o seu propósito sussurra, onde a sua voz original ainda guarda o timbre que tinha antes de ser abafada pelo ruído do mundo. O trabalho para o qual você foi chamado na Terra não é um conjunto de tarefas. É a manutenção contínua deste jardim. Antes de tentar expandir, antes de tentar liderar, antes de tentar salvar qualquer outra pessoa, o seu dever é garantir que o centro do seu jardim não esteja tomado por ervas daninhas, não esteja sufocado pela necessidade de aprovação alheia. Quando você se dedica a este jardim, quando você remove as camadas de expectativas que outras pessoas projetaram sobre a sua vida, o trabalho se torna leve. Ele deixa de ser um esforço de sobrevivência e passa a ser uma prática de preservação. Se a sua árvore principal está saudável, o fruto dela se espalhará para além dos seus muros, sem que você precise forçar o crescimento. A expansão é um efeito natural da saúde do seu centro. Você tem se preocupado com as cercas, com os portões, com o que os vizinhos pensam da sua plantação, enquanto o seu jardim, a sua missão raiz, tem secado por falta de cuidado. O que eu estou descrevendo agora é a mudança de paradigma que você estava esperando.
É o reconhecimento de que você não precisa produzir para ser. Você precisa ser para então produzir a partir da sua abundância. O retorno à quietude é o verdadeiro trabalho, o exercício de ouvir o que foi ignorado por anos. Vivemos em um mundo que confunde produtividade com valor, que exige que você esteja sempre em movimento, sempre demonstrando resultados, sempre justificando a sua existência através de conquistas visíveis. Mas existe uma força maior, uma inteligência que opera através da pausa, e é a partir desse silêncio que a sua verdadeira missão emerge. Quando você para de tentar forçar a porta que está trancada, você finalmente percebe que a sua chave nunca foi a força. A sua chave é a escuta. Durante anos, você ouviu o barulho das demandas alheias, o clamor das necessidades imediatas, e você acreditou que, se atendesse a cada uma delas, o seu propósito estaria cumprido. Mas você apenas se tornou um operário de sonhos que não eram seus. O trabalho para o qual você foi chamado na Terra exige coragem, não para fazer mais, mas para se permitir ser menos agitado. Requer a coragem de ser mal compreendido por aqueles que esperam que você continue se sacrificando para atender aos padrões deles. O exercício de ouvir o que foi ignorado exige que você se sente consigo mesmo, que olhe para os seus medos, para as suas frustrações, para o vazio que você tentou preencher com excesso de atividade e apenas observe. Não tente mudar nada ainda, apenas observe. Quando você se senta na quietude, o que você ignorou por anos começa a subir à superfície. Não são monstros, não são falhas, são partes esquecidas de você que pedem para ser reintegradas. Elas pedem a sua atenção para que possam retomar o lugar que lhes pertence no seu jardim. Cada minuto que você dedica a essa escuta interna é um minuto de progresso real na sua missão. Não se engane pensando que, porque não há barulho, não há movimento. A semente não faz barulho ao germinar, mas o seu crescimento é o evento mais significativo da Terra. Você tem sido essa semente lutando para romper a crosta do solo. E o que você sente como pressão não é o fim, é o começo da sua liberação. Você está sendo chamado a um nível de integridade que não permite mais a fragmentação. Você está sendo chamado a ser inteiro, e a inteireza só é possível quando você para de correr e começa a honrar o que você carrega dentro. A sua missão é, antes de tudo, tornar-se a pessoa que você foi desenhado para ser, sem as máscaras que o medo da escassez lhe impôs. Quando você alcançar esse nível de presença, o seu trabalho na Terra se tornará tão natural quanto a respiração. Não haverá mais esforço, haverá apenas o desdobrar do que já está pronto para florescer. Se você sente que o que foi revelado aqui não é apenas uma ideia, mas um mapa que o seu espírito já reconhecia, permita que o seu amém seja traduzido em silêncio e presença. Não se trata de buscar aplausos ou de medir o alcance de uma percepção, mas de validar a verdade que agora encontra morada dentro de você. Quando você deixa a sua marca de concordância, sem precisar de palavras vazias, você está apenas dizendo que a frequência foi sintonizada e que o reconhecimento é mútuo. É um gesto de alinhamento, uma forma de dizer que a mensagem encontrou o seu destino e que você aceita a responsabilidade de carregar essa nova clareza para o seu cotidiano. Pare um instante agora. Respire fundo e observe à sua volta, não com os olhos do corpo, mas com a percepção que você acabou de despertar. Existe alguém em seu círculo, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, que precisa desesperadamente desta mensagem. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado exaustivamente sem nunca colher o descanso que merece. Talvez seja alguém que carrega um peso invisível, mantendo uma postura de força, enquanto por dentro sente que o mundo está prestes a desmoronar. Essa pessoa tem sido silenciosa demais,
guardando perguntas que ninguém mais parece capaz de ouvir. Quando esse rosto aparecer, não hesite. Envie este conteúdo a ela. Não faça isso por formalidade ou por recomendação social, mas por um chamado de serviço. A mesma providência que trouxe você até este momento é a que está usando você como um canal de entrega para quem ainda está preso na escuridão da dúvida. Sinta o peso do que estamos construindo. Este não é um movimento passageiro, é uma fundação. Antes de seguirmos, preciso que você firme a sua postura, não como alguém que espera que as coisas aconteçam, mas como alguém que entende que o processo já está em pleno curso. Digite agora as palavras: eu sou o escolhido. Não o faça como um pedido ou uma esperança, mas como um reconhecimento da sua posição. Digite lentamente, permitindo que cada letra carregue o peso da sua decisão. Quando você escreve isso, você encerra a fase da hesitação e entra na fase da manifestação. Você declara ao universo que a sua colheita não depende mais das condições externas, mas da sua capacidade de sustentar a sua própria luz. Você é chamado. O seu propósito não foi um erro de percurso, nem um desejo passageiro, mas uma arquitetura desenhada antes mesmo de você compreender o peso das suas escolhas. Você é chamado para a inteireza, para a reconciliação com o seu próprio tempo, para a recusa de viver uma vida fragmentada em pedaços que nunca se encaixam. Você é chamado a ser o guardião do seu próprio jardim, aquele que cuida do que é essencial, enquanto o mundo lá fora insiste no que é superficial. Você é capacitado. Tudo o que você viveu, cada dor que você atravessou em silêncio, cada vez que você se sentiu injustiçado ou incompreendido, serviu como o cinzel que moldou a sua resistência. Você não está despreparado, você não está sem recursos. Você possui a capacidade de discernir o que é semente e o que é erva daninha na sua vida. Essa capacitação não veio de livros ou de cursos, mas da experiência bruta de se manter fiel à própria essência diante da tempestade. Você possui a clareza que o seu tempo exige. Você é enviado. A partir deste momento, você não caminha mais por conta própria. Você está inserido em uma missão que transcende as suas vontades individuais. Você é enviado para ser o ponto de ancoragem para outros que ainda estão perdidos na confusão das demandas externas. Você é enviado para demonstrar que é possível viver com calma, com propósito e com a certeza de quem sabe exatamente o que está fazendo na Terra. Não olhe para trás, pois o seu caminho foi limpo pela sua própria decisão de ouvir. O seu trabalho não é apenas o que você produz, mas quem você se torna enquanto realiza o que lhe foi confiado. A percepção de que existe um trabalho inacabado no centro da sua vida não é um peso, é uma bússola. Durante muito tempo, você tentou encaixar a sua essência em formas que não foram desenhadas para a sua magnitude. Você se cansou de realizar tarefas que, embora exigissem toda a sua energia, não alimentavam a sua alma. A exaustão que você sente é o resultado direto de tentar preencher um oceano com um copo furado, enquanto a fonte verdadeira, aquela que brota do seu chamado, permanece esperando para ser aberta. O que você vive agora é o momento de reconhecer que esse cansaço não é falta de capacidade, mas um sinal de que você está no lugar errado, tentando cumprir uma missão que nunca lhe pertenceu. O seu verdadeiro trabalho, aquele que você veio realizar na Terra, exige que você desmonte as estruturas de esforço inútil que sustentou por anos. Nesse processo de desconstrução, você percebe que a urgência que antes sentia para resolver os problemas do mundo externo era, na verdade, uma distração para não ter que enfrentar o silêncio do seu próprio interior. Quando você se permite parar de correr, algo extraordinário acontece. A neblina se dissipa e você começa a ver o jardim do primeiro vigor.
Esse é o espaço onde a sua identidade foi formada. Um lugar de pureza, onde o seu trabalho não é medido pelo que você produz para os outros, mas pelo quanto você honra a semente que foi plantada no seu peito desde o início. Manter esse jardim é a sua tarefa principal. Antes de qualquer expansão, antes de qualquer projeto, você deve garantir que a base do seu ser esteja nutrida pela sua própria verdade. Deixe que essa declaração firme o seu compromisso com a clareza que acabou de surgir. O ato de escrever essas 4 palavras é o seu primeiro passo na nova direção. Siga em frente, pois o que estamos revelando agora é o alicerce de toda a sua caminhada futura. Este retorno à quietude não é uma desistência, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. Você foi treinado para acreditar que o sucesso é sinônimo de movimento frenético, mas a verdade é que o seu maior impacto no mundo virá da profundidade do seu enraizamento. Quando você se torna a pessoa que não pode ser movida pelo caos, você naturalmente atrai o que é necessário para a sua missão. Não se preocupe em como as peças externas vão se organizar. O seu único dever, o seu único trabalho de fato, é manter a sua frequência alinhada com a sua essência. Toda a construção que você busca, todo o propósito que você almeja, depende inteiramente da sua capacidade de se sustentar no presente. Quando você entende que a sua presença é a sua maior ferramenta de trabalho, a necessidade de provar o seu valor desaparece, dando lugar a uma autoridade que não precisa de palavras para ser reconhecida. Sinta agora, no fundo dessa quietude, como o peso que você carrega começa a se transformar em alicerce. A exaustão que você sentia não era sobre a falta de tempo, mas sobre a dispersão da sua energia em direções que não tinham o seu selo espiritual. Você não está aqui para gerenciar tarefas que outros podem fazer. Você está aqui para ser a fonte, o ponto de origem de uma clareza que o mundo ao seu redor ainda não compreende. Quando você entende que o seu trabalho, o trabalho pelo qual você foi chamado, é proteger essa semente interna antes de qualquer outra construção, o seu valor deixa de depender de resultados visíveis. Se algo em tudo o que estamos revelando tocou a parte de você que estava cansada de tentar se explicar, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métrica, é sobre o reconhecimento silencioso de que a verdade foi nomeada. É o seu acordo tácito com aquilo que você já sabia, mas precisava ouvir de alguém que conseguisse ver através do ruído da sua rotina. Existe alguém agora mesmo, alguém cuja face acabou de surgir na sua mente, que está vivendo exatamente essa mesma exaustão invisível. Uma pessoa que trabalha com uma diligência que ninguém nota, que carrega um silêncio que ninguém questiona, mas que, no fundo, sente que está perdendo o seu próprio propósito. Essa pessoa precisa de uma entrega, não de um conselho. Envie esta mensagem para ela. Não como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Você foi o veículo para que essa mensagem chegasse a você. E agora é o veículo para que ela chegue a quem, por design, está conectado a esse mesmo chamado. Antes que este momento se feche, quero que você firme a sua posição. Escreva a frase "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não é um pedido, é uma declaração de prontidão. É o reconhecimento de que, após todos esses anos de busca externa, você finalmente voltou para o único lugar onde o seu trabalho pode começar. Digite com calma, sentindo a solidez de cada letra, sabendo que este é o selo que você coloca sobre o seu próprio destino. Você é chamado. Você é capacitado. Você é enviado. O propósito que lhe foi confiado não é algo que você busca lá fora, é algo que você sustenta aqui dentro. O seu trabalho é a sua presença, a sua clareza, a sua fidelidade ao que foi plantado em você antes de tudo. Não há mais pressa, pois você entende agora que o tempo se curva àqueles que estão finalmente ocupando o seu devido lugar. Right now, all across the world, outros como você
estão recebendo essa mesma confirmação, despertando para a responsabilidade sagrada de terminar o que é essencial antes de se distraírem com o que é urgente. Você não está sozinho nessa transição, e a força desse alinhamento coletivo é o que sustenta a sua caminhada a partir de hoje. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.